Olá, pessoal. Então, essa é a nossa última videoaula de regra da cadeia. E esse aqui vai ser o nosso caso mais geral. Então, em que tipo de situação a gente vê uma dependência de variáveis como essa? Vocês podem ver aqui no enunciado. A gente tem y como função de x1 até xn, uma função diferenciável de n variáveis. E a gente tem que cada xi é função de outras m variáveis. E aqui tem um errinho de digitação. Aparece tm, não tn, deveria aparecer, né? Então, em que tipo de situação a gente pode encontrar esse esquema? A gente pode pensar que Y é o lucro de uma empresa, e o lucro dessa empresa depende das vendas do primeiro produto, do segundo produto e dos N produtos que ela vende, produtos com que ela trabalha. E as vendas de cada um desses produtos dependem de determinados índices. Enfim, índices econômicos, como taxa de juros, índice de inflação, né? Então, seria esse um exemplo. O lucro da empresa depende do índice das vendas de um de seus produtos, e as vendas desse produto dependem da taxa de juros, da inflação e de alguns outros fatores. E o lucro dessa empresa também depende das vendas do segundo produto, do terceiro produto, de todos os produtos com que ela trabalha, e cada um desses produtos tem as suas vendas impactadas por esses fatores, por exemplo, inflação, juros, etc. Então, o que ocorre no exemplo como esse aqui? Se você mexe, por exemplo, na taxa de juros, você aumenta essa taxa de juros, isso pode ter um impacto nas vendas desse produto. E as vendas desse produto têm um impacto lá no lucro da empresa. Ou seja, uma alteração numa variável t dessa impacta a variável x, todas essas variáveis x, a princípio, e esse impacto nas variáveis x tem um impacto na variável y lá em cima. Então, a gente pode pensar qual é o impacto que essa variável t tem na variável y lá em cima. E isso, essa taxa de variação de y em relação a tj, é medida através de uma derivada também. Então, aqui, o que diz a regra da cadeia? Se y é a função diferenciável de x1 até xn, e cada um desses x também é a função diferenciável das variáveis t, então y é uma função diferenciável desses t's, e a gente consegue calcular a derivada de y em relação a cada um desses t's dessa maneira. Então, é bem parecido com o enunciado anterior da regra da cadeia. Então, a gente pode pensar que de y até tj, a gente tem n caminhos possíveis. Então, o primeiro caminho é de y para x1 e dx1 para tj. Esse é um caminho, envolve essas duas derivadas parciais, que multiplicadas fornecem o primeiro termo, aqui da regra da cadeia, somada com o segundo termo. O segundo termo é derivada de y em relação a x2, derivada de x2 em relação a tj. Então, esse produto dessas duas derivadas fornece o segundo termo até o último termo. Então, o último caminho é de y para xn e de xn até tj. Então, essas duas derivadas parciais multiplicadas fornecem o último termo. E agora nós vamos ver como resolver esse exemplo 2.17, em que a gente tem uma expressão para u, depende de x, y e z, e aqui a gente tem x, y e z, dependendo de r, s e t, outras três variáveis. E a gente quer calcular a derivada de u em relação a s quando r, s e t são iguais a 2, 1, 0. Então, o que a gente observa nesse exemplo é um caso muito parecido. Na verdade, o que está enunciado nessa regra da cadeia. O caso em que a gente tem uma variável lá em cima que a gente está chamando de u, ela depende de x, y e z, são três variáveis, e cada uma dessas variáveis depende de outras três variáveis. Então, na videoaula anterior, a gente tinha apenas uma variável aqui no último nível. E agora a gente tem três variáveis que são R e S, T. X depende dessas três variáveis, Y e Z também. E se a gente olhar para o enunciado, a gente pede que a função seja diferenciável, ou seja, essa função u seja uma função diferenciável de x, y e z, o que é o caso, porque são polinômios, sem problema nenhum. E x, y e z também são funções diferenciáveis de R e S, T, sem problema.
Então, a gente consegue aplicar a regra da cadeia e obter a seguinte expressão para a derivada de u em relação a s, que está sendo pedido. Então, o que a gente está vendo nessa expressão? A derivada de u em relação a s é dada por esses três termos que representam os três caminhos de u até s. Então, aqui de u até x e de x até s. Dentro do primeiro caminho, a gente multiplica, né, dentro de um mesmo caminho, as derivadas parciais correspondentes. A gente tem esse primeiro termo aqui. O segundo termo, ele vem desse caminho, u em relação a y e y em relação a s. É o que a gente tem aqui. E o terceiro termo, u em relação a z e z em relação a s. É o que a gente tem no terceiro termo. Resta agora fazer o cálculo. Lembrando que a derivada parcial está sendo pedida no ponto RST igual a 2, 1, 0. Então, no exemplo que a gente colocou, o que significaria isso? A primeira variável, que é a taxa de juros, tem um certo valor específico. A segunda variável, que é o índice de inflação, tem um certo valor específico. Aqui a gente também tem um terceiro fator com valor específico. Ou seja, a gente está estabelecendo uma situação bem específica. Por exemplo, a gente está em 2020, no final de agosto, os índices e os fatores têm esses valores. E o que é essa derivada parcial aqui? Se S representa, por exemplo, a inflação, a gente vai manter todas as outras variáveis fixas numa certa simulação e vai aumentar o índice dessa variável, que é o índice de inflação. E aí o que vai acontecer com a variável lá em cima, que no nosso caso seria o lucro da empresa? É isso que a gente está calculando. E como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai ter que calcular essas derivadas parciais todas. Vamos começar pelas derivadas de x, y e z em relação a essa. Então, como esse exercício está feito nas notas de aula, eu vou deixar o caminho indicado. Vocês podem ir pausando o vídeo e fazendo os cálculos se quiserem. Então, como que a gente vai derivar x em relação a s? A gente tem que encontrar no enunciado a equação que coloca x como função de s. E é essa aqui. Não apenas como função de s, mas também x é função de s nessa equação. Então, você vai calcular a derivada de x em relação a s olhando para essa equação. E a mesma coisa para a derivada de y e z em relação a s. Então, se quiserem, podem pausar o vídeo para fazer esse cálculo. Mas o que a gente vai fazer também é o seguinte. A gente vai substituir nas variáveis r e st o ponto dado, que é 2, 1, 0. Então, ao fazer essas derivadas parciais, por exemplo, x em relação a s, vocês vão encontrar algo que depende a princípio de r e st. A gente vai substituir r e st por 2, 1, 0, e assim vocês vão encontrar valores numéricos, né, um valor numérico para cada uma dessas derivadas parciais. Cada uma dessas derivadas parciais vai ser um número real depois dessa substituição. Então, se quiserem, pausem o vídeo e a gente vai olhar agora para as outras derivadas parciais, que são essas aqui. Então, as outras derivadas que aparecem são u em relação a x, y e z. Então, a gente vai ter que encontrar uma equação que coloca u como função de x, y e z, e é essa aqui, certo? U está como função de x, y e z nessa equação. Então, a gente vai recorrer a ela na hora de fazer a derivada parcial de u em relação a x. Como é uma derivada parcial, a gente vai considerar que y e z são constantes e vai derivar u em relação a x. Mesma coisa para as variáveis y e z. Então, se quiserem, pausem o vídeo para fazer esse cálculo para a gente poder seguir em frente. Bem, então, feito esse cálculo, o que a gente vai fazer? Quando você deriva, no primeiro momento, u em relação a x, você encontra uma função, que depende, a princípio, de x, y e z, mais uma vez. E a gente quer um valor numérico para a derivada, no ponto dado. Então, o que a gente vai fazer? Como essas funções vão depender de x, y e z, a gente vai observar que no ponto dado, r e st iguais a 2, 1, 0, a gente vai encontrar que x, y e z tem, cada uma dessas variáveis tem um certo valor. Eu vou colocar aqui como só uma estrelinha, né, um asterisco, para vocês poderem fazer esse cálculo, vocês mesmos, conferirem depois nas notas de aula. Como que a gente vai encontrar isso aqui?
Vocês têm que tomar cuidado nesse tipo de questão para diferenciar o que é a variável x e o que é a derivada de x em relação a uma certa variável. Então, aqui a gente está calculando o valor de x para substituir esse valor de x nas funções que a gente vai obter aqui. E a variável x, ela já está explicitada aqui. Quando R e ST são iguais a 2, 1, 0, vocês vão fazer essa substituição. E vão obter o valor de x e também os valores de y e de z. Então, a gente vai fazer nessa linha a mesma coisa que a gente fez na de cima. O que a gente fez aqui? A gente derivou x, y e z em relação a S, e a expressão que a gente obteve, nela a gente substituiu RST iguais a 2, 1, 0. Então, aqui a gente está derivando o em relação a x, y e z. Nós vamos encontrar novamente funções de x, y e z, e a gente vai substituir pelo ponto correspondente, x, y, z igual aos valores que a gente obtém quando a gente faz a substituição que a gente destacou aqui embaixo. Então, esse é o esqueleto da resolução. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem assistir novamente a videoaula, pausando nos pontos correspondentes. Eu quero que vocês façam o cálculo e aí, fazendo, enfim, todas as derivadas, vocês vão ver as expressões que vocês obtêm e para vocês fazerem as substituições e os cálculos que a gente mencionou. E não se esqueçam de conferir lá nas videoaulas a resolução dessa questão, fazer a leitura dessa seção de regra da cadeia e verificar as atividades no Moodle.